seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Hora do Pod. Eu sou a Daniela Bautista e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é do bombeiro ao arquiteto. Como criar processos que libertam o dono da pequena e média empresa e escalam o negócio. E para bater um papo comigo, eu tenho aqui hoje como convidado o Rafael Fernandes, que é um dos sócios fundadores da Mentor Hub. Então, Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui, dividindo com o pessoal que está nos assistindo essas ideias todas, esses conceitos todos que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida profissional, trabalhando no ambiente corporativo, trabalhando com microempreendedores, com empreendedores, né? E também dentro das minhas próprias empresas aqui. Então, vamos lá, que com certeza vai ser bacana. Vai sim. Rafa, para a gente esquentar os motores, então. Muitos líderes de pequenas e médias empresas se sentem como bombeiros na própria empresa, né? Então, correndo de um incêndio ao outro. Com base na sua experiência, qual o verdadeiro custo invisível de uma empresa que vive nesse modo de apagar incêndios? Então, o custo invisível, como o nome diz, é justamente aquele que o empresário não vê, né? Então, ele está tão envolvido no dia a dia que ele não percebe. Qual que é esse? Tá? É o tempo que ele está perdendo não trabalhando para o futuro. Então, em vez de ele estar trabalhando uma decisão estratégica de como é que ele vai fazer as coisas, como é que ele vai melhorar, como é que ele vai trazer novos clientes, ele está lá apagando um incêndio, indo para outro incêndio e pensando como é que eu apago o que daqui a pouco vai vir, porque ele está preocupado com isso. Então, o maior custo é o do crescimento que não acontece. Ele fica estagnado porque ele está vivendo aquilo dia a dia. Verdade. E aqui a gente tem um ponto importante que é a questão da inconsistência, né? E uma das consequências diretas do caos é a própria inconsistência. Um cliente, por exemplo, pode receber um serviço 5 estrelas, outro pode receber 2 estrelas. E aí, pensando nisso, qual é o dano que essa roleta russa da qualidade pode causar na marca e na reputação de uma pequena e média empresa a longo prazo? Olha, é só você lembrar da experiência com aquele restaurante que você gosta. Então, naquele restaurante que você gosta, por que você vai lá de novo? Você vai lá de novo porque foi bom, né? Foi de um jeito que você gosta. Se você voltar lá e não tiver igual, você provavelmente, numa terceira vez, não vai estar já tão certo de que você vai lá. Então, essa inconsistência, ela destrói uma das coisas que é mais valiosa e que é uma das grandes vantagens da PME, essa proximidade com o cliente de poder entregar exatamente aquilo que ele quer, ou melhor ainda. Então, se cada hora o cliente tem uma experiência, ele começa a ficar confuso e na dúvida se ele indica ou não indica, se foi um acidente a primeira vez, se aquilo é... Ou seja, você perde o controle, né? E aí você, de fato, tem uma perda na sua marca e não consegue garantir que a sua promessa vai ser sempre cumprida. E aí, falando um pouquinho da questão dos empreendedores, muitos deles, por exemplo, são adrenados, né? Adoram uma adrenalina, gostam de resolver a coisa, nem sei se gostam, mas resolvem a coisa na raça, né? Por que essa mentalidade, que é ótima para tirar os negócios do papel, se torna o principal veneno para escalar empresa? Olha, você mesmo já trouxe a questão, né? Ou seja, esse empreendedor, esse visionário aí, ele já trabalhou o tempo inteiro para resolver na raça, né? Porque ele não tinha recurso, ele foi fazendo, e foi construindo isso e se acostumou a ser a principal figura da empresa, né? A gente pode falar que ele praticamente é uma figura heróica, né? Mas aí ele não consegue mais escalar em algum instante, porque tudo começa a depender dele. E essa é a pegada ruim, ou seja, começa tudo a depender da genialidade dele, do momento, ele está lá, não está lá, né? E a empresa acaba ficando do tamanho dele. Então, isso impede que ele possa crescer ou possa avançar, porque tudo está na mão dele. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão de processos, né? E a palavra processo, para muitos desses empreendedores, assusta, é de arrepiar, né? Então, eles associam que processo gera burocracia, lentidão, perda de agilidade. Qual a principal diferença
entre um processo que liberta e um processo que aprisiona uma pequena e média empresa? Olha, você trouxe um ponto que é bem verdade. Eu tive um cliente que me falou exatamente isso. Ele disse assim, não quero botar processo aqui porque vai acabar com a nossa criatividade. Acontece que é justamente o contrário. Vamos entender processo. Processo não é um trilho. Processo é um mapa, é um indicativo de para onde você está indo e como que as coisas devem acontecer. Isso é fundamental para que você possa medir, para que você possa, a sua equipe saiba o que fazer, né? Então ele dá um bom processo, ele liberta, ele diz quais são as regras do jogo que você espera no final de cada processo e a equipe começa a entender o que ela pode e o que ela não pode, de forma que ela consegue ter criatividade e garantir a qualidade do produto, ela tem a direção certa, ou seja, ela dá um mapa e de forma alguma é uma coleira. Verdade. Agora é o seguinte, para aquele líder que está nos assistindo agora, que está nos ouvindo agora e não sabe por onde começar, qual é o primeiro e mais simples processo que ele pode mapear já amanhã para sentir um alívio de imediato no caos do dia a dia? Olha, com certeza, esse líder deve ter coisas que ele já vivenciou ou está vivenciando, seja de grandes problemas ou grandes elementos de sucesso. Então, o que ele pode estar fazendo é pegar um desses grandes problemas, ou o último problema, ou o grande sucesso, e juntar a equipe e desenhar mais ou menos, são 5 passos, para que ele possa garantir que ele vai criar um método para que isso não se repita se for um problema, ou se repita se for um ponto de sucesso. E aí, não só você resolveu o problema, mas você cria uma forma de garantir que você não vai repetir de novo e não vai ter de novo essa dor real. Ô, Rafa, muito se fala de algumas ferramentas aí de mercado, né, que ajudam no processo, como o Asana, o Trello, o CRMs, enfim. Em que momento a tecnologia, ela ajuda e em que momento ela simplesmente se torna uma forma mais cara e organizada de gerenciar o caos? Seguinte, eu sou um fã, você sabe disso, do ClickUp, né, que é uma dessas ferramentas, e o que acontece? A tecnologia, ela amplifica o que você tiver. Então, se você tiver um processo bem definido, claro, né, ele vai amplificar a eficácia desse processo, vai transformar isso em eficiência. Agora, se você tem algo que não está bem definido, você tem um caos, ela também vai amplificar esse caos. Então, assim, tem que, de alguma forma, arrumar a casa, ou primeiro arrumar a casa, depois é que a gente vai pensar na mobília. Então, a ferramenta vem sempre depois da estratégia e do processo instalado. É verdade. E tem um passo atrás aí, que eu acho que você vai comentar agora, que é a questão de comportamento. Muitas vezes o processo ele é desenhado, mas ele não é seguido, né? Pelo fundador, pelo empreendedor, empresário. O que é mais difícil, né? O que para você é mais difícil? A técnica de criar o processo ou o comportamento do próprio fundador de soltar o osso e confiar no sistema que ele mesmo criou? Com certeza, a técnica é mais fácil, porque é mais fácil você sentar, fazer e achar que aquilo acabou. O difícil é mudar o comportamento, é o dia seguinte, né? E existe uma dependência, né? O famoso walk the talk, né? Que é assim, é importante que o líder siga aquilo que ele está implantando, né? Para que ele deixe de ser o solucionador de problema e fique cuidando da arquitetura do sistema ou da empresa dele. Então, é uma batalha de confiança. Então, ele tem que confiar no que ele criou e, mais importante, ele tem que confiar na equipe que ele preparou. E esse, com certeza, é o caminho para ter liberdade, né, para poder pensar à frente, mas é também o passo mais difícil. É verdade. E, às vezes, ele está tão agarrado ao processo que ele criou que ele tem dificuldade de abrir espaço para um olhar externo, um olhar de fora, né? Por que é tão difícil para esse empresário, para o fundador, enxergar os próprios gargalos operacionais? Qual que é o valor de ter um olhar de fora, de alguém que não está viciado no problema, mergulhado dentro da questão, para diagnosticar a operação? Olha, vamos considerar que esse fundador, ele teve sucesso e vem tocando o negócio dele até agora. Então, ele está acostumado a resolver as coisas, né? Então, ele tem esse mundo que ele enxerga e ele está confiante nele. Mas é a mesma história de você estar num time de futebol. Então, se você está jogando o tempo inteiro, né? Você é o capitão ali do time,
fica difícil você também ter o papel de técnico. Então, entender como é que seu time está se movendo, como é que as coisas externas estão acontecendo, porque você está no jogo, você está envolvido, você está suando junto ali com a equipe, né? Então, ele está, de fato, imerso no problema. Um olhar de fora não vai trazer uma solução mágica, mas ele vai permitir que você possa fazer novas perguntas, poder enxergar algo que você, com a sua cabeça, que já está treinada naquele modelo, não enxergaria. E, além do que, ele vai trazer outras competências, outras experiências que vão se juntar à sua, que vão permitir que você faça uma coisa que é muito importante, conseguir distinguir o que é fumaça e o que é incêndio e conseguir pensar, de fato, em como trabalhar com essas duas coisas. Agora, Rafa, para aquele líder que ele está convencido, que precisa de alguma ajuda, ele precisa de alguma coisa que possa ajudá-lo a destravar, né, a desbravar aí o negócio. Mas alguma coisa o impede, algum sentimento, alguma insegurança o impede, ele se sente ainda travado nisso. Qual é a primeira mudança de mentalidade para que ele deixe de ser solucionador de problemas e se torne realmente arquiteto do sistema, arquiteto do processo? Ótima pergunta. A questão é deixar de focar exatamente no presente, né? Ou seja, se eu estou toda hora pensando em como eu vou resolver este problema, eu não estou pensando em como eu vou construir um sistema para que o problema nunca mais aconteça. Então, a pergunta é, eu tenho que mudar de como eu resolvo esse problema para como eu construo um sistema para que esse problema nunca mais aconteça ou que esse sucesso se repita muitas vezes. Então, tem que mudar de pensar em ações para pensar em ativos, em coisas que você tem na mão e que você possa repetir. Então, é parar de construir tarefas e começar a construir uma máquina que o ajude, de fato. Perfeito. Agora, já caminhando para nosso final do bate-papo, uma questão extremamente importante que muitas vezes o empresário não se dá conta que tem ajudas e por vários meses e ele não se atenta que pode contar com esse tipo de ajuda. Para o líder que entende a necessidade, mas não tem o tempo e o conhecimento para fazer isso sozinho, como que a experiência de um mentor focado em operações pode ser o atalho para construir esse sistema de forma rápida e sem erros comuns? Então, a ideia do mentor, particularmente do mentor estratégico, é ter alguém que vai trabalhar junto com o problema. Então, em vez de ele ficar, o empresário ficar maquinando aqui, você vai ter alguém que está trabalhando junto e, ao mesmo tempo, esse fundador ou esse empresário está se desenvolvendo. Então, com alguém que não dá teoria só, ele vai dar também um histórico, uma experiência, coisas novas, tá? Então, ele vai te entregar a experiência de quem já cometeu outros erros, que você não vai ter que passar, tá? Vai trazer outras experiências que você, com certeza, não conseguiria viver, né? Porque você está no dia a dia. Então, ele vai te ajudar a construir uma máquina que você, na verdade, vai construir, ele vai te apoiar com isso, você vai aprender com isso, e isso, com certeza, é muito mais rápido e seguro que você ou tentar desenvolver, achar a teoria para isso, ou quebrar a cabeça para poder solucionar o problema. Maravilha. Rafa, muito obrigada por todas as suas contribuições. Obviamente aqui a gente deu uma pincelada, tem muito mais que discutir em relação a processos dentro da questão de operações de uma empresa, de um negócio, mas eu te agradeço muito pela sua participação e por todos os insights que você trouxe aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Dani, foi muito bom e espero, de fato, que isso ressoe com os empreendedores que a gente espera tocar, né, Dani? É isso. Um abraço. Mesmo. E para você que está aí nos assistindo, obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios da Hora do Pod. E se você ficou curiosa para entender um pouco mais sobre a Mentor Hub, entre no nosso site www.mentorhub.com.br. Entenda lá o nosso propósito, conheça lá o nosso time de mentores e também nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, mentorhub.com.br, Facebook também, e no LinkedIn, mentorhub.com.br, tá certo? Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.